E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: novo projeto de DNA digital visa manter a identidade humana vivinha em robôs humanoides após as nossas mortes. E por falar em robôs humanoides, o T-800 já está sendo vendido, e com isso, a China começa a era dos robôs humanoides comerciais. Cientistas mostraram baratas ciborgues que se tornaram anfíbias, isso graças a um novo traje de mergulho para elas. A Starship de Elon Musk lançou o satélite Starlink e realizou um pouso na água, que foi considerado o mais bem sucedido até o momento. Tron 2, esse aí aprendeu a trabalhar sozinho, meus amigos. Ele usa um kit que o transforma em um funcionário autônomo. Bora entender tudo isso e mais algumas coisas das novas tecnologias. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. E eu continuo sem internet por aqui, mas dá para trabalhar, vamos lá. E se, ali no futuro, uma parte da sua personalidade pudesse continuar existindo, mesmo que você tivesse morrido depois da sua morte? E não é apenas na forma de vídeo ou de fotografias, como já acontece atualmente, mas sim como uma inteligência artificial capaz de conversar, ensinar, responder perguntas e até controlar um robô humanoide, utilizando tudo que ela aprendeu durante a sua própria vida. Essa é a proposta de um projeto apresentado por uma empresa norte-americana chamada Veteran First for America. Embora a iniciativa ainda esteja em estado conceitual e muitas dessas promessas dependam de comprovação científica e também tecnológica, ela levanta uma discussão bem fascinante. Será que um dia realmente vai ser possível preservar digitalmente os aspectos da nossa identidade, da identidade humana? O projeto faz parte de uma plataforma chamada QAIX, que propõe expandir essa tecnologia para um ecossistema muito mais amplo, envolvendo robótica, saúde, inteligência artificial e cidades altamente automatizadas. Um dos conceitos mais curiosos é justamente o chamado DNA digital. Apesar deste nome, ele não tem nada a ver com o DNA biológico. A proposta consiste em criar uma cópia digital extremamente detalhada de uma pessoa por meio de um traje áptico equipado com 40 sensores distribuídos pelo corpo. Enquanto o usuário realiza diferentes atividades, o sistema registra movimentos, posturas, sinais vitais, padrões motores, habilidades profissionais e diversas outras informações comportamentais. Esses dados seriam então processados por um sistema de inteligência artificial para poder formar um perfil digital capaz de reproduzir determinados aspectos da mesma forma como aquela pessoa age, reage e executa certas tarefas. Segundo os idealizadores, esse perfil poderia futuramente ser integrado a robôs humanoides ou até representações holográficas, permitindo que familiares ou até mesmo instituições pudessem continuar interagindo com uma versão digital daquele indivíduo ali. Bizarro negócio, hein? Tá, mas é importante destacar, porém, que essa proposta ainda está muito distante de representar uma transferência real da consciência humana. A tecnologia descrita busca reproduzir padrões de comportamento e reconhecimento acumulado, ou seja, deixando bem claro que não existe qualquer evidência científica de que seja realmente possível copiar memórias, emoções ou experiências subjetivas que caracterizam a consciência de uma pessoa. Basicamente, o que estão dizendo é que um sistema pode sim aprender a imitar alguém, mas isso não significa que uma pessoa vá continuar existindo dentro de uma máquina. Além desse conceito, o projeto apresenta uma visão bastante ambiciosa para o futuro. A proposta inclui a criação de centenas de comunidades altamente automatizadas, onde robôs e sistemas de inteligência artificial realizam a maior parte das tarefas cotidianas, desde infraestrutura urbana até serviços públicos, enquanto os profissionais humanos supervisionariam apenas as situações que exigem realmente julgamento especializado. E sabe que eu sempre jogo a real para vocês aqui, não é? Até o momento, não há nenhuma evidência pública de que essa tecnologia realmente consiga reproduzir fielmente a identidade de uma pessoa, ou até de oferecer essas funcionalidades escritas em larga escala. Muitas das promessas permanecem no campo conceitual e vão precisar superar bastantes desafios, inclusive os científicos, os técnicos, os éticos e os jurídicos, por que não? Isso tudo antes de qualquer aplicação na prática, se conseguirem um dia, né? Eu acho que vai. E a fabricante chinesa Engine AI acaba de enviar o seu primeiro lote comercial de um robô humanoide de uso geral. E isso marcou uma nova fase na corrida global pela automação. E o detalhe que mais chamou a atenção dos internautas nesse anúncio aí foi o nome do modelo: T-800, uma referência inevitável à franquia O Exterminador do Futuro. Coincidência ou apenas estratégia de marketing, o fato é que a era dos robôs humanoides comerciais
parece finalmente ter começado. O T-800 chinês foi desenvolvido seguindo uma estrutura dimensionada para operar naturalmente em ambientes construídos para nós seres humanos. Com aproximadamente 1,70 m de altura, ele consegue circular por corredores, atravessar portas convencionais, utilizar utensílios já existentes em residências e empresas e até batalhar um contra o outro, como nós vimos em um episódio anterior aqui do Realidade Impressionante. Outro aspecto bem importante é o próprio processo de fabricação. A Engine AI afirma que simplificaram diversos elementos dessa arquitetura mecânica para poder facilitar a produção contínua em larga escala. Em vez de fabricar poucas unidades altamente especializadas, o objetivo passa a ser reduzir custos e transformar os robôs humanoides em produtos cada vez mais acessíveis para as empresas e também futuramente, claro, os consumidores comuns. A empresa reforça que o objetivo deles é exatamente o oposto daquele retratado nos filmes, viu? O foco do projeto está em assistência doméstica, apoio operacional e colaboração com seres humanos. Ainda assim, a referência sobre T-800 mostra como é que a cultura popular continua influenciando a forma como nós enxergamos a chegada dessas máquinas ao nosso cotidiano. Esse lançamento também acontece em um dos momentos de forte aceleração da indústria global. Empresas como Tesla, Figure AI, Unitree e diversas outras fabricantes chinesas têm ampliado rapidamente os seus investimentos em robôs humanoides, enquanto as plataformas de inteligência artificial, como o projeto Growth da Nvidia, buscam criar cérebros artificiais capazes de funcionar em diferentes modelos de robôs. E essa disputa já não envolve apenas quem constrói a melhor máquina, ou o melhor hardware, se preferir assim, mas sim quem desenvolverá o ecossistema completo que dará inteligência a milhões dessas máquinas, meus amigos. E sim, ainda existem desafios relacionados ao custo, à autonomia e à segurança, por que não? Mas a direção parece bem clara, não é? Os robôs humanoides estão começando sim a ocupar um espaço real na economia do nosso planeta. E isso aí só vai aumentar, viu? E o que é que soa mais aterrorizante do que um ciborgue parte barata, parte robô? Definitivamente, um desses aí que pode também respirar debaixo de água. Essa tecnologia acaba de ser desenvolvida por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura. Por lá, em uma parceria com a Universidade de Waseda do Japão, eles criaram um traje de mergulho especializado para baratas ciborgues, capaz de fornecer oxigênio continuamente para esses insetos aí, transformando-o em um pequeno robô biohíbrido anfíbio. As coisas estão ficando cada vez mais estranhas. O objetivo não é criar uma nova espécie de super inseto, pelo menos é o que dizem, mas sim desenvolver uma ferramenta para operações de busca e resgate nos ambientes onde máquinas convencionais ainda encontram enormes dificuldades. Antes de tudo, meus amigos, vale sim esclarecer o que é uma barata ciborgue. Diferente de um robô totalmente mecânico, ela continua sendo um inseto vivo. Os pesquisadores apenas acoplam ao seu corpo uma pequena plataforma eletrônica equipada com microcontroladores, bateria e sistema de comunicação sem fio. Pequenos eletrodos são posicionados nas antenas e enviam impulsos elétricos de baixa intensidade, que são capazes de influenciar o comportamento natural do inseto. Como as baratas instintivamente desviam quando uma antena toca um obstáculo, estimular apenas um dos lados faz com que esses insetos mudem de direção, permitindo assim que elas sejam guiadas remotamente. Eu sei, esse conceito pode parecer estranho, mas oferece vantagens que a engenharia ainda não conseguiu reproduzir em robôs de tamanho semelhante. Enquanto um micro-robô totalmente mecânico precisa carregar motores, engrenagens e baterias que são relativamente pesadas para eles, as baratas utilizam seus próprios músculos para poder caminhar, escalar paredes, atravessar espaços extremamente apertados e suportar impactos que destruiriam facilmente um equipamento eletrônico convencional. Como a eletrônica embarcada consome muito pouca energia, esses sistemas conseguem operar por dias ou até semanas. E esse novo avanço amplia ainda mais essas capacidades. Os pesquisadores substituíram aquela tradicional mochila rígida que já tinham um pouco tempo atrás por um traje flexível e impermeável que acompanha todos os movimentos naturais do inseto. Integrado a esta roupa tecnológica aí, existe um pequeno sistema de geração de oxigênio que é composto por uma camada impressa em 3D, uma esponja revestida de dióxido de manganês e uma pequena quantidade de peróxido de hidrogênio diluído. Quando ocorre a reação química, o peróxido se decompõe em água e oxigênio. E esse gás produzido é conduzido por minúsculos tubos de silicone diretamente para os espiráculos da barata, as pequenas aberturas responsáveis pela respiração do inseto. Na prática, o traje funciona como um cilindro de oxigênio em miniatura. Só que em vez de armazenar o gás comprimido, ele produz o próprio oxigênio continuamente conforme a reação acontece, reduzindo assim o peso e o tamanho de todo esse trambolho. Durante os testes em laboratório, as baratas permaneceram ativas por até 3 horas em ambientes totalmente submersos ou com níveis extremamente baixos de oxigênio, mantendo praticamente toda a sua mobilidade conforme os caras queriam. É um fato que a IA está proporcionando uma maneira cada vez mais inteligente de trabalhar e também de aprender.
Mas pagar mensalidade por cada modelo, meu amigo, não é uma forma inteligente de ter acesso a esse benefício aí. É por isso que cada vez mais pessoas estão migrando para a Áurea, da Genesis, que é uma patrocinadora aqui do canal já há um bom tempo. Existem diversos aspectos que tornam a Áurea uma plataforma superior, mas hoje eu quero destacar para você a opção AX Fusion. Dentro da nossa plataforma Áurea, nós temos as melhores IAs do planeta, e algumas pessoas sentem dificuldade exatamente nesse ponto, em qual usar para cada tarefa. Dentro da Áurea é só ativar a opção AX Fusion, que ela escolhe a melhor inteligência artificial para cada tarefa que você quer fazer. Meus amigos, a pergunta que eu quero que você reflita é a seguinte: por que pagar por várias inteligências artificiais ou uma única inteligência artificial só, quando você tem todas elas em uma única assinatura? As melhores do planeta estão dentro da Áurea. Resumindo, para deixar bem claro, em vez de pagar mensalmente pelo ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude e as outras melhores IAs disponíveis, tem acesso a todas elas em uma única plataforma pelo valor de uma só. Aqui dentro da Áurea você tem tudo isso aí. E olha, você que me assiste aqui no Realidade Impressionante pode usar a Áurea por 15 dias totalmente grátis. É por minha conta, eu consegui com os caras isso, tá? Corre no primeiro comentário fixado, na descrição, ou escaneie o código QR que está aqui, ou aqui, ou aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu não sei, eu vou deixar aí na sua tela, tá bom? Pode testar por 15 dias à vontade, não precisa usar cartão de crédito, tá ok? Me ajuda que eu te ajudo sempre, tá? Construir o maior foguete da história já seria um desafio enorme, não é? Mas a SpaceX de Elon Musk tenta fazer algo ainda mais ambicioso, que é criar um veículo capaz de decolar, lançar cargas, retornar à Terra e ser reutilizado repetidamente, exatamente como acontece com os aviões de hoje. E a cada novo voo, a Starship se aproxima um pouco mais desse objetivo aí. Agora, durante o seu 13º teste integrado, o sistema alcançou um marco inédito ao lançar os seus primeiros satélites Starlink operacionais, reacender os motores no espaço e realizar a sua reentrada mais controlada até hoje. Embora nem tudo tenha saído exatamente como o planejado, a missão mostrou que o maior foguete já construído continua evoluindo bem rápido. A missão, porém, não tinha como objetivo colocar esses satélites em órbita definitiva. Após a separação, eles foram liberados em uma trajetória suborbital para poder validar todo o sistema de implantação de carga útil. E sim, eles chegaram a estabelecer comunicação com a constelação Starlink antes de reentrarem na atmosfera e se desintegrarem conforme o planejado. O foco era provar que a Starship já consegue executar uma missão operacional completa de lançamento, um requisito fundamental para que, ali no futuro, ela possa transportar regularmente as próximas gerações da rede Starlink. Um outro momento importante aconteceu já no espaço. Os engenheiros realizaram novamente a religação de um dos motores Raptor. Essa é uma manobra essencial para as futuras missões orbitais, além das viagens à Lua e, futuramente, como é o sonho de Elon Musk, missões rumo a Marte. A capacidade de desligar e reacender motores com precisão permite corrigir trajetórias, alterar órbitas e executar manobras complexas durante os voos de longa duração. E depois veio a fase mais crítica dessa missão de testes, o retorno através da atmosfera terrestre. A SpaceX submeteu deliberadamente a Starship a condições de reentrada extremamente exigentes. A ideia era testar os limites do escudo térmico, dos sistemas de controle e da estrutura do veículo. E segundo a empresa, o estágio superior realizou a sua descida mais suave até hoje, permanecendo praticamente intacto após a aterrissagem no Oceano Índico. Esse resultado representa um avanço bem importante na busca pela reutilização completa da nave, já que sobreviver ao intenso aquecimento atmosférico é um dos maiores desafios da engenharia aeroespacial. Porém, nem todos os objetivos foram alcançados. Durante o retorno do Super Heavy, alguns motores não conseguiram ser religados para a queima de pouso. Sem potência suficiente para poder reduzir a velocidade, o enorme propulsor atingiu a água com mais força do que o previsto e acabou sendo perdido. Ainda assim, para a SpaceX, esse tipo de ocorrência faz parte da filosofia de desenvolvimento adotada pela empresa. Cada voo é tratado como um experimento em escala real, cujo principal objetivo é coletar dados que permitam aprimorar o projeto no dia seguinte. E a chinesa Linex Dynamics apresentou um novo Autonomous Mobile Manipulation Kit. Esse aí transforma o Tron 2 em um robô capaz de enxergar, navegar e manipular objetos de forma integrada. O grande diferencial desse novo sistema aí é integrar controle corporal completo com percepção tridimensional em um único conjunto. Em vez de tratar locomoção e manipulação como tarefas independentes, o robô coordena todo o seu corpo ao mesmo tempo. Enquanto seus sensores analisam continuamente o ambiente, os seus braços, pernas e articulações trabalham de forma sincronizada para executar uma única missão. Na prática, isso significa que o Tron 2 consegue realizar tarefas muito mais próximas das atividades humanas do nosso dia a dia. Ele identifica objetos deixados no chão,
se aproxima, calcula automaticamente a melhor posição do corpo, se abaixa para realizar a coleta e volta à posição de trabalho sem perder o equilíbrio. No vídeo apresentado pela empresa, o robô também executa tarefas como regar plantas, transportar objetos e realizar entregas autônomas em ambientes internos e também externos, demonstrando assim uma sequência contínua de ações e não apenas movimentos isolados. E essa autonomia depende de um sofisticado conjunto de sensores. E o kit incorpora percepção tridimensional do ambiente, permitindo que o robô possa construir mapas em tempo real, localizar a sua própria posição e planejar a rota sem depender de infraestrutura externa. Toda essa arquitetura foi desenvolvida pensando na chamada IA incorporada. Nessa abordagem, a inteligência artificial não significa apenas responder perguntas ou interpretar imagens. Ela precisa compreender o espaço físico, controlar os movimentos do robô, interagir com os objetos e tomar decisões sozinha enquanto executa as tarefas reais. E o resultado é uma mudança bem importante na evolução da robótica. Em vez de criar máquinas especializadas em apenas uma função, as empresas como Line-X Dynamics já começam a desenvolver plataformas capazes de aprender diferentes atividades dentro do mesmo ambiente. Isso abre caminho para aplicações em logística, manipulação industrial, inspeção, agricultura, hospitais e até assistência doméstica, onde um único robô poderá executar diversas tarefas ao longo do dia a dia. E os pesquisadores do Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, desenvolveram um sistema que tenta fazer com que as máquinas possam aprender como as crianças fazem. Agora os robôs exploram, brincam, cometem erros e transformam a curiosidade em conhecimento. E o resultado, segundo os caras, foi surpreendente. Além dos robôs aprenderem quase 2 vezes mais rápido, eles começaram a apresentar comportamentos espontâneos que são muito parecidos com os das nossas crianças. Ao contrário dos grandes modelos de linguagem, que aprendem analisando enormes quantidades de texto para poder prever a próxima palavra, esse projeto utiliza uma arquitetura inspirada no funcionamento do próprio cérebro humano. Para isso, os pesquisadores combinaram essa arquitetura com um aprendizado por reforço. Os robôs recebiam uma recompensa quando eles completavam corretamente uma tarefa que era baseada em linguagem, mas também ganhavam uma recompensa interna sempre que exploravam situações desconhecidas e conseguiam aprender algo novo. Em outras palavras, elas eram incentivadas não apenas a acertar, mas também a descobrir o que fazer. E o efeito apareceu rapidamente. Mesmo depois de dominarem as tarefas propostas, muitos robôs continuaram explorando o ambiente por iniciativa própria. Eles derrubavam objetos, testavam combinações diferentes e realizavam ações que não haviam sido solicitadas. À primeira vista, parecia apenas um comportamento inútil, mas essa espécie de, entre aspas, brincadeira acabou acelerando o aprendizado da linguagem, reforçando assim uma hipótese que já é bastante discutida na psicologia infantil. Brincar também é uma forma de aprender. Além disso, os pesquisadores descobriram um outro resultado impressionante ao variar a quantidade de estímulos linguísticos disponíveis. Robôs treinados com apenas 48 combinações diferentes conseguiam generalizar corretamente cerca de 25% das novas instruções. Já aqueles expostos a 180 combinações alcançaram aproximadamente 85% de generalização. Isso mostra que a diversidade das experiências foi muito mais importante do que simplesmente repetir os mesmos exemplos inúmeras vezes. E talvez a descoberta mais curiosa nisso tudo tenha surgido quando os cientistas inventaram propositalmente algumas regras de linguagem. Inicialmente, os robôs aprenderam corretamente essas exceções. Depois, começaram a criar suas próprias regras gerais, e com isso passaram temporariamente a errar justamente aquilo que antes eles faziam certo. E somente mais tarde voltaram a acertar. Esse comportamento aí reproduz a famosa curva de aprendizado observada em crianças, que frequentemente estão inventando suas próprias formas antes que finalmente possam denominar os seus verbos irregulares ou sua própria linguagem. Quem nunca viu uma criança balbuciando algumas palavrinhas diferentes achando que ele estava falando papai? Ele estava treinando, meu amigo. E quando pensamos em mineração, normalmente nós imaginamos aqueles caminhões gigantes, as escavadeiras, trabalhadores humanos enfrentando o calor, poeira e ambientes de alto risco, não é? Mas existe uma transformação acontecendo exatamente agora nesse setor. Em uma mina de cobre no estado de Utah, nos Estados Unidos, o cão-robô quadrúpede da Boston Dynamics deixou de ser apenas uma máquina de inspeção para se tornar parte do cenário da operação. Em vez de apenas caminhar pelo local, ele coleta dados continuamente, alimentando um sistema de inteligência artificial e ajudando os responsáveis pela mina a tomar as melhores decisões. O projeto é liderado pela Marina Minerals, uma empresa que se define como a primeira mineradora do mundo, construída com uma filosofia software first, onde os dados se tornam tão importantes quanto o próprio minério extraído.
Cada patrulha realizada pelo robô faz parte de um sistema muito maior que é chamado de Marina OS, uma plataforma que reúne informações de sensores distribuídos por toda a mina, analisa esses dados em tempo real e auxilia os operadores a otimizar cada etapa da produção. Na prática, o Spot percorre as rotas de inspeção de forma completamente autônoma. Durante esse trajeto, as suas câmeras e sensores vão capturando as imagens, temperaturas, sons e também outras informações sobre os equipamentos, tubulações e as estruturas de refinaria. Em vez de depender de inspeções manuais realizadas apenas por seres humanos algumas vezes por dia, a mina agora passa a ser monitorada continuamente, permitindo identificar anomalias muito antes de que elas se transformem em falhas ou acidentes graves. O objetivo dos caras, segundo informaram, não é apenas automatizar as máquinas individuais, mas conectar toda a cadeia de produção por meio da inteligência artificial, transformando uma operação tradicional em um sistema capaz de analisar continuamente o seu próprio desempenho e ajustar esses processos com muito menos intervenção humana. Se gostou desse episódio, meu amigo, já deixa o seu like e confere a sua inscrição, tá? Isso ajuda bastante. Na sua tela tem 2 novas sugestões, é só clicar em uma delas que nós nos vemos no próximo. Valeu? Tchau, tchau e até daqui a pouco. Tô te esperando, hein?